Olá pessoal, vamos para mais um exercício do vestibular da FUVEST de 2023, a prova V de vida, questão 88, uma questão de matemática. Essa questão é bem interessante, né? Envolve polígonos, né? E envolve bastante raciocínio também, né? E antes de começar o exercício, eu vou passar primeiro duas dicas, né? A primeira dica, né? A primeira orientação, na verdade, é para o estudante, né? Você que é estudante, que é vestibulando ou concurseiro, manter a calma durante a prova, né? Tem muita questão que a princípio parece ser difícil, né? Mas se você manter a calma, ler com calma, né? Ler devagar e com atenção, você vai perceber que é uma questão que você consegue fazer e que não é um bicho de sete cabeças, né? A segunda dica, né? Essa é uma dica bem valiosa que eu recebi na época que eu fiz o ensino médio. É você fazer primeiro nas provas dos vestibulares, fazer primeiro as questões mais fáceis, né? As questões que você sabe, que você vê que é fácil, né? Que você já tem a solução em mente, faça essas questões e deixe as questões mais difíceis que você ou se você vê uma questão que te assuste, né? Essa questão, por exemplo, essa questão parece ser difícil, vou deixar para depois. Deixe para depois. Faça primeiro as questões mais fáceis, a que você sabe, e deixe as difíceis para depois. Por quê? Porque tem uma questão psicológica nisso. Se você começar a perder tempo em questões difíceis, você vai ficar cada vez mais nervoso. Vai pensar assim, nossa, eu tenho um monte de questão que eu não fiz ainda, e essa daqui tá difícil, eu não tô conseguindo resolver, né? Cara, parte para a próxima questão, parte para as questões que você acha ou consegue resolver, né? Deixa as mais difíceis para depois, porque daí quando você já tiver resolvido as questões fáceis, você vai ficar mais tranquilo, vai pensar assim, agora eu estou sossegado, eu resolvi a maior parte da prova, agora eu vou me focar nas questões mais difíceis. Daí você vai ficar mais tranquilo e sua prova vai render muito mais. Vamos lá então, questão 88. Um ladrilhamento é chamado de uniforme se é composto por polígonos regulares que preenchem todo o plano sem sobreposição e, além disso, o padrão é o mesmo em cada vértice. Para classificá-los, utilizamos uma notação dada por uma sequência de números que é definida desta forma. Escolhemos um vértice qualquer e indicamos o número de lados de cada polígono que contém esse vértice, seguindo o sentido anti-horário, iniciando com os polígonos de menos lados, conforme os exemplos. Então, pessoal, a gente vai começar a resolver a questão já através dos exemplos, né? É, Ali no enunciado ele fala como é que é feita a notação. É uma sequência de números definida dessa forma. Escolhemos um vértice qualquer, nesse caso a gente escolheu aquele vértice em amarelo, né? E indicamos o número de lados de cada polígono que contém esse vértice, seguindo o sentido anti-horário, iniciando com o polígono de menos lados, iniciando com os polígonos de menos lados, tá ok? Então vamos ver qual que é o vértice ali. Esse vértice ele tem quatro triângulos que usam esse vértice e um hexágono à direita, isso correto? Então a gente tem que começar com os polígonos de menos lados, que são os quatro triângulos. Então a notação vai começar com 3, que é o número de lados do triângulo, e como são quatro triângulos, então é 3, 3, 3, 3, certo? No sentido anti-horário, né? E o último polígono, que é o hexágono, tem 6 lados. Então a notação final ficou 3, 3, 3, 3, 6. Agora a gente vai para o segundo exemplo, né? A gente marca da mesma forma um vértice qualquer e tem que começar com os polígonos de menos lados, que no caso também é um triângulo, correto? Então digamos que a gente escolha o triângulo de cima ali. Então a notação começa com 3, que é o número de lados desse triângulo. No sentido anti-horário, o próximo polígono desse vértice é o hexágono, então o número 6, 6 lados. Continuando no sentido anti-horário, o próximo polígono é outro triângulo, o triângulo de baixo da esquerda, que número 3 também, né, de 3 lados do triângulo. E por último, continuando no sentido anti-horário é o hexágono de 6 lados, o hexágono de baixo. Então, a notação ficou 3, 6, 3, 6. Só para esclarecer, então, o primeiro triângulo é o de cima da direita, aí segue para o polígono que é o hexágono da esquerda de cima, aí segue para o triângulo de baixo da esquerda e segue por último o hexágono da direita de baixo. Aí ficou 3, 6, 3, 6. Então agora a gente vai para o exercício propriamente dito, né? A foto mostra o piso de um museu em Sevilha. Aí está a figura do ladrilhamento. E a notação que representa o padrão do ladrilhamento do piso é, e daí tem as alternativas.
Aqui eu fiz o esboço, né, de um ladrilhamento, uma unidade desse ladrilhamento, né, e para a gente começar a resolver a questão. Então a gente marca primeiro um vértice, correto? E em vermelho. E a gente vai começar com o polígono de menos lados, que nesse caso é o triângulo. Então o termo da notação de cara é o 3, que é o número de lados de um triângulo. E daí a gente segue em sentido anti-horário, o próximo polígono é o quadrado, então o número 4, o próximo termo. Daí, continuando no sentido anti-horário, é o hexágono, o próximo polígono, 6 lados. E por último, outro quadrado, número 4, 4 lados. Então a notação ficou 3 do triângulo, 4 do quadrado de baixo, 6 do hexágono da direita e 4 do quadrado de cima. Tá ok? Então, a gente percebe que o exercício realmente ele parece um pouco difícil, né? Ele pode até ser um pouco complicado sim, né? Mas se a gente manter a calma e focar no vértice, a gente vai conseguir resolver, né? É importante nesse exercício não deixar a figura embaralhar a nossa cabeça, né? Tem que focar no vértice e não mudar de vértice. Porque acho que a pegadinha nessa questão é essa. Você acaba indo para o próximo vértice, né? A figura ele te indica, te leva a isso, a ir para o próximo vértice no sentido anti-horário. Mas se você manter no vértice, daí você vai só rodando os polígonos que fazem parte desse vértice. E aí no caso é o triângulo, quadrado, hexágono e quadrado. O triângulo da esquerda, o quadrado de baixo, o hexágono da direita e o quadrado de cima. Tá ok? Então resposta letra E. Quem gostou então do exercício, dá um like, né? Se inscreva no canal para receber mais exercícios, né? Visualizar mais exercícios. As notificações também, né? O sininho deixa ativado para receber os avisos, né? De novas questões. E se Deus quiser, a gente vai postando mais questões aí para ajudar a turma aí, né? Nos vestibulares e nos concursos, tá ok? Um grande abraço aí, bom estudos para todos.